Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço de encontro, de partilha, de compartilhamento de ideias, nos quais temos como figura a nossa condição humana, essa existência na Mãe Terra, e que nesse momento demanda de nós humanos tantas reflexões e uma postura de um protagonismo na construção desse novo. E é justamente com esse espírito que eu trago hoje para estar conosco o professor doutor José Pacheco. Seja muito bem-vindo, professor José Pacheco. É uma alegria ter o senhor aqui conosco para compartilhar suas ideias brilhantes e suas iniciativas tão importantes para esse momento, diante dos desafios contemporâneos para a educação. Então, professor, sempre a gente começa o programa com um poema. Então, justamente, o nosso poema chama-se Leilão de Jardim, da Cecília Meirelles. E o poema diz assim: quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo, que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Então, esse poema eu acho belíssimo, né? Que ele traz toda uma perspectiva maravilhosa. Então, assim, antes da gente iniciar nossa conversa, professor, gostaria de apresentar o senhor para os nossos telespectadores. Tenho certeza que muitos já lhe conhecem, mas o professor Francisco de Almeida Pacheco, ele nasceu em Portugal, no Porto, não é? E, nesse momento, ele vai conversar conosco de Portugal. Então, ele é mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, em Portugal. Ele é fundador e coordenador do projeto Fazer a Ponte, a Escola da Ponte, que é uma referência numa nova educação. Ele é diretor de escola, é diretor de centros de formação, recebeu vários prêmios, como o de excelência acadêmica, e o da Fundação Antônio de Almeida, e o primeiro prêmio do concurso Experiências Inovadoras do Ministério da Educação, e título de notório especialista em várias universidades, já recebeu a comenda da Ordem da Instrução Pública, e, nesse momento, aqui no Brasil, ele está desenvolvendo o trabalho de inovação e criatividade da educação básica, como coordenador do projeto Gaia Escola, coordenador da rede de comunidades de aprendizagem, e ele é um colaborador voluntário na Escola Projeto Âncora, e em cerca de uma centena de outros projetos, inclusive lá ele está em Portugal agora justamente para dar essa assessoria. Professor Pacheco, é um prazer imenso estar com o senhor, e eu vou começar perguntando para o senhor sobre a Escola da Ponte, que eu sei que já tem muitas décadas que o senhor teve essa experiência da Escola da Ponte, mas ela foi um berçário de experiências, onde nasceu muita coisa. Então, eu gostaria que o senhor começasse compartilhando com os nossos telespectadores sobre a Escola da Ponte. Muito bem, a minha amiga Regina, e te agradeço esta oportunidade. Eu aprendo sempre alguma coisa nestes contactos, nestes diálogos. E se me perguntas o que foi a ponte, ela realmente começou há quase meio século. Mais propriamente, a gênese da ponte vem de 1970 e se concretiza em 75, 76. Eu sou o único sobrevivente. Toda a gente já partiu para outro domínio, não é? E a ponte foi um exercício de amorosidade e de intuição pedagógica. Nós nem sabíamos da existência do Piaget e do Vygotsky, não é? A partir daquilo que nós éramos, com muito respeito pelas crianças, sem fazer da criança cobaia de laboratório, que é muito importante, nós fomos tentando
a partir do que nós éramos, melhorar a vida das crianças e da comunidade. Porque desde o primeiro momento nós entendemos que nós teríamos de trabalhar juntos, porque um projeto humano é um projeto coletivo. Então, um dos primeiros momentos e que marcou uma ruptura com tudo o que antes foi feito, inclusivamente com a escola nova, do princípio do século XX, foi o facto de, ainda hoje, serem os pais que dirigem a escola. Repara bem, uma escola de rede pública, que não tem diretor, que é a comunidade que a dirige. Então, a Escola da Ponte foi, como tu disseste, um viveiro, porque a partir daí, muitos brasileiros, muitos estrangeiros e portugueses por lá passaram, e cada qual a seu modo, homeopaticamente, como eu costumo brincar, pedagogicamente, homeopaticamente, eles foram levar para outros lugares aquilo que lá colheram. A Escola da Ponte está aberta a toda a gente que queira estar junto. Tem obras publicadas, tem aquilo que nós esperaríamos em meados do século passado. Mas já foi ultrapassada pelo Brasil. Eu quero lembrar que quando Rubem Alves escreveu aquele livro, A Escola com que Sempre Sonhei, depois de visitar a Escola da Ponte, eu vim para o Brasil, em 2001. E eu vinha muito etnocêntrico, muito vaidoso. Eu levei um banho de humildade com toda esta gente aqui. Quando eu fui para uma comunidade indígena, Pataxó, quando eu fui para uma comunidade indígena, Chavante, e vi o modo como aquelas famílias educavam as crianças, eu percebi que eu não tinha feito absolutamente nada. Nada. Quando eu fui para os quilombos e vi aquilo que se passa lá, que é uma tribo educando uma criança, a herança afrodescendente. Quando eu fui para o interior das favelas e descubro, para além de tudo o que está de errado lá, gente maravilhosa, que é autónoma, que partilha o que tem, o pouco que tem, cooperante, solidária. Quando eu percebi este caldo cultural que vem de Portugal, da Itália, do Japão, da Alemanha, eu me percebi que a Escola da Ponte estava muito atrasada, porque é no Brasil que está a nova educação. Professor, eu fico encantada de ouvir o senhor falar e, assim, a partir da sua experiência e esse seu contato com o Brasil e com a nossa multiculturalidade, a nossa multirracialidade, a nossa criatividade, e também nós somos o país de Paulo Freire, não é? Que agora fez aniversário, e eu gostaria que o senhor comentasse como foi o seu contato com a pedagogia de Paulo Freire. Eu tive a primeira aproximação a Paulo Freire e à sua obra na Guiné, em 1970. Eu trabalhei com comunidades religiosas, cambonianas e outras, como voluntário, e ele passou por lá nessa época e deixou muito rastros, felizmente. E mais tarde eu vinha ler livros que são fundamentais da obra dele, que é a Pedagogia da Esperança e as Cartas a Cristina. Eu vi naquele homem, para além, enfim, do VAT educacional, eu vi uma humildade, uma simplicidade que me toca profundamente. E ele diz uma coisa extraordinária na Pedagogia da Esperança, que o educador brasileiro não deve nortear a sua reflexão, deve soliar a sua praxis. Ou seja, como eu disse há pouco, a nova educação está a nascer no Sul. Está a nascer num Sul martirizado, não só pela colonização que houve, como por pequenas colonizações que acontecem. Mas é no Sul que eu encontro, e por isso é que eu passo a maior parte do tempo na América do Sul, na África e em outros lugares, é no Sul que o Agostinho da Silva, companheiro de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima, extraordinário criador, que eu encontro a mensagem daquilo que se chama o paradigma da comunicação, que vai muito além do paradigma da aprendizagem. O que nos diz Paulo Freire é que a aprendizagem não está centrada no professor, mas também não está centrada no indivíduo, está centrada no ser humano, sujeito de aprendizagem, que aprende com o outro, ou seja, na intersubjetividade, em comunidade. Eu penso que o Paulo, ele
foi sensível àquilo que o Milton Santos e o Florestan Fernandes escreveram, são contemporâneos, porque ele captou perfeitamente essa nova educação do mundo, essa nova visão da humanidade que está por aí a surgir. E que a pandemia precipitou, que eu penso que esse vírus trágico trouxe com ele uma mensagem de mudança muito grande. Eu vejo que, quer no domínio da política, quer outros, é preciso realmente reler Paulo Freire e outros. Sim, o senhor trouxe agora essa questão desse momento pandêmico e dessa oportunidade de uma aprendizagem de ser e estar no mundo a partir dessa experiência de dor, né? Os espiritualistas dizem que a gente pode aprender pela dor ou pelo amor. A Mãe Terra vem tentando ensinar muito pelo amor, mas a gente não aprendeu, agora estamos aprendendo pela dor. Então, assim, sempre esse aprender a aprender. Então, eu gostaria de perguntar, agora, depois dessa experiência da Escola da Ponte, dessa sua caminhada extraordinária, como que está sendo enraizar o projeto Âncora nesse momento? O projeto Âncora é um entre muitos, felizmente, que o Brasil dispõe de extraordinários educadores que têm dois defeitos, que têm pouca autoestima e têm a síndrome do vira-lata, vão lá fora procurar o que têm cá dentro, não é? Então, o projeto Âncora é um entre muitos, mas é um projeto que nasceu da iniciativa de um homem que queria salvar vidas de jovens. Walter Steuer, que era um empresário e que, perante a tragédia que ele vivia, posso contar uma história para ser mais evidente, ok, porque eu estou a falar de uma praxis, não é? E posso estar, enfim, a divagar sem responder. Eu trabalhei como voluntário no Âncora e levei-o ao estrangeiro, a vários lugares, a toda a Europa, aos Estados Unidos, à Índia, ao Oriente, eu português, a falar de um projeto brasileiro. Mas pouca gente sabe que ali acontecia uma educação efetivamente integral, que contemplava não só a cognição, mas o afeto, a emoção, a ética, a estética, a espiritualidade. É incontornável. Então, um dia eu entrei e estava um jovem, o Maicon, tentando bater em outros que eles vinham da favela, de ambientes bem violentados. E eu impedi que ele machucasse alguém, ele deu-me cotoveladas, bateu-me nos óculos, foram os óculos pelo ar, eu sentei-me com ele, não o deixei machucar ninguém, mas ele estava muito, e cheirava mal. Eu não sabia porquê, mas cheirava muito mal ali à volta. Eu vou fazer um parênteses porque a história acaba rápido. Esse Michael, aos 5 anos de idade, ele estava no barraco da favela, viu chegar um cabo da polícia, a mãe defrontou a polícia com um revólver e morreu em cima dele. E ele ainda foi ferido, foi ao hospital. Foi para a casa de uma vizinha e a vizinha tinha um companheiro que chegou bêbado, pegou na cabeça do Michael, espetou contra uma parede, ele foi em coma para o hospital durante mais de meio ano, esteve entre a vida e a morte, com sequelas terríveis. O avô levou-o para dentro da casa dele, mas ele soube-se depois que ele foi estuprado por vários homens entre os 5 e os 7 anos. Reparai a via sacra desta criança, deste jovem de 13 anos. De modo que, por ele ter sido estuprado, quando ele se irritava, o esfíncter anal abria. Reparai bem o drama deste jovem. Ao fim de algum tempo, ele estava sentado em bosta, em porcaria. Estava sentado, por isso é que cheirava mal e eu não sabia porquê. Ao fim de algum tempo, ele viu que não estava ninguém, que eu mandei toda a gente embora, era eu e ele. Tinha que criar um vínculo afetivo com ele. E aí ele disse, tio, posso fazer uma pergunta? Sim. Faz, eu posso dar-lhe um abraço? Eu disse, tá. Ele agarrou-se a mim e começou a gritar, tio, me ajuda, estou todo sujo, tio, arranja uma roupinha, leva-me ao banheiro, tio, a chorar. E eu disse, tá, eu levo-te. E ele estendeu-me as mãos, eu dei-lhe as mãos e ele disse, eu posso fazer outra pergunta? Eu disse, faz. Porque foi quando eu chorei, o tio também chorou. Eu fui tutor dele durante meio ano. Que era voluntário, estava ali. Ao fim de meio ano veio uma professora ter comigo. Ó, professor Zé, você não vai fazer palestra, não vai fazer outro... Não, estou aqui convosco. Portanto, não, vá que eu fico com o Michael. Eu disse, mas tu queres ser tutora de Michael? Quero. Porquê? E ela diz, olha, eu quero ser tutora de Michael porque foi o Michael e os irmãos do Michael
quem matou o meu filho. Haverá maior doação, haverá maior humanidade do que alguém que quer ajudar quem matou o filho. Repara bem naquilo que eu aprendo neste Brasil. É fantástico. E eu passei à frente porque eu não consigo contar a história toda. Porque eu me emociono, já estou com 70 anos e um velho chora por tudo e por nada e eu não quero. Porque se eu contasse a história toda... Então é isso. O âncora foi para mim um marco. E continuo hoje, para além do âncora, a ajudar outros, mas levando sempre essa mensagem de humanidade comigo e ajudando os outros a perceber que aprender é um ato de amor. Aprender é um ato de amor e é um ato que está associado à condição humana da primeira inspiração até o último suspiro, porque é um processo contínuo de conexão. Nós estamos vivendo um momento em que, de fato, a educação precisa se tornar figura dentro de uma sociedade. É preciso uma nova educação, uma nova pedagogia, né? No entanto, a gente vê que, justamente em função da desqualificação da educação, os nossos professores, eles sofrem de baixa autoestima, eles não têm o apoio do Estado para a missão edificante, né, e tão fundamental. Então, eu pergunto para o senhor, como que o senhor percebe, nesse momento, assim, um processo de educar educadores para esse novo momento, reconhecendo no educador essa missão tão essencial para esse momento de reconstrução, de um novo começo, de novas reconexões? Como é que o senhor percebe isso? Olha, eu estou muito ligado à formação de professores, mas eu penso que na formação de professores há vários lapsos que não foram colmatados, porque se parte sempre do princípio que estamos a lidar com um objeto a quem se forma. Nós temos que considerar o outro não um objeto, mas um sujeito de aprendizagem na dignidade do exercício de uma profissão e de um coletivo. Não podemos estar a trabalhar dentro de uma perspectiva do século XIX, tentando transmitir ao outro o que é que seja, porque um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é, não é? A aprendizagem antropofágica. Então, a primeira coisa, talvez, que seja necessário na formação de professores, que eu prefiro falar de transformação, de transcendência, é considerar o outro como sujeito de formação e, mais do que isso, perceber que o modo como se aprende é o modo como se ensina. E então introduzir aí aquilo que chamam um catalisador formativo, que é não partir das dificuldades de aprendizagem do aluno, mas partir das dificuldades de ensinagem dos professores. E quando vamos para esse campo, percebemos que o ato de aprender e de ensinar, como eu disse há pouco, é um ato de amor, mas também um ato de coragem, como diria Paulo Freire. E nesse ato de coragem, nós temos que ser humildes. Isto é, perceber que precisamos de modificar o nosso modo de agir, o nosso modo... Por exemplo, quando me falam educar para a cidadania, nós não podemos educar temos que educar na cidadania, no exercício dessa liberdade responsável que todos nós teremos de ter. Mas para isso é preciso um grande grau de autoconhecimento para reconhecer a existência do outro. Aquele dito popular que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, está errada. A minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. Se o outro não é feliz, eu não tenho direito à felicidade. E é nessa perspectiva que essa nova educação surge. Uma educação que Edgar Morin contempla quando diz que esta escola da modernidade nos confirmou numa ética individualista, que nos impede de pensar responsabilidades por atos coletivos. É este egoísmo, é este hedonismo que está por aí, que foi engendrado pela educação familiar, social, escolar. É isso que é preciso contemplar na formação. Inverter tudo isso para que efetivamente tenhamos uma nova humanidade, uma nova educação. Eu gostaria que o senhor comentasse
nessa perspectiva de educar educadores, porque todos nós fomos educados, toda uma geração, e que persiste essa forma de educação para atender às expectativas de um sistema que coloca a terra como sendo um objeto de desejo e cobiça, né, de estar sobre, numa ética de apropriação, e não numa perspectiva de uma convivialidade ética. Então, esse é um processo de aprendizado que eu vejo que, nessa abordagem da identidade identidade terrena que o Edgar Morin traz, é algo que precisa ser internalizado. Como é que o senhor sente isso? Olha, eu tive o privilégio de estar em Paris uma semana, escutando Morin e interrogando, é evidente, um jovem de 100 anos neste momento. E estive no momento em que ele participa como é que se chamava aquilo? Manifesto da Transdisciplinaridade. Nesse momento, eu vim de Paris, eu estava em Portugal nessa época, era do Conselho Nacional de Educação, e tentei transmitir a toda aquela gente a importância que tem, por exemplo, a Carta da Terra, porque foi um documento básico da Escola da Ponte, para além dos ODS, do quarto, da educação. Porque, passados 20 anos, na pós-pandemia ainda frágil, eu percebo que 3 grandes subsistemas têm de mudar para que realmente a humanidade entenda que a Terra não é algo que se vá utilizar em proveito próprio, mas é algo que nós somos também, não é? Porque o sistema educacional tem de mudar. O sistema económico deixa de ser predatório para mudar. E esta 26ª conferência, que é política, também tem de se entender que a política não soube gerir esta praga de Covid-19, por exemplo. Não soube. É porque a escola não atende às necessidades, não é, de Gaia, não atende às necessidades do ser humano. Se por acaso a escola, por exemplo, tivesse respondido a uma necessidade básica, uma das aprendizagens essenciais, que é lavar as mãos, metade das vítimas não aconteceria. E quando vemos realmente uma educação tão distanciada da realidade e compactua com um sistema económico iníquo, predatório e com um sistema político que não sabe dar conta das crises, então eu quero ser esperançoso, como diria o Paulo Freire, mas está difícil. Embora, como eu diga, o meu amigo Rubem Alves dizia que um educador não é otimista, é esperançoso, porque o otimismo é da natureza do tempo, enquanto que a esperança é da natureza da eternidade. Isto que tu estás a fazer é de uma importância plena e vai se manifestar por séculos com outros, com os vindouros. Então, eu te felicito por essa iniciativa desse programa, quem dera que houvesse muitos outros. Muito obrigada, professor Pacheco, e quero aproveitar para lhe dizer que aqui o senhor tem um púlpito no Terra, Meu Amor. Para quando o senhor quiser trazer sua fala, será sempre muito bem-vindo. O senhor sabe que o professor Dr. Pierre Weil, que foi o fundador da Unipaz, né, no qual eu sou uma operária há 30 anos dessa Universidade da Paz, ele diz que a visão da realidade é uma função do estado de consciência. Então, assim, quando nós educamos nessa perspectiva de um pertencimento, nós estamos, na verdade, expandindo a consciência para essa percepção da teia da vida, que muito bem o senhor trouxe na Carta da Terra, nos seus princípios e valores, né? A gente tem uma possibilidade de um aprofundamento, né? Eu acho que a sociedade ainda não se apropriou da Carta da Terra corretamente, porque, se nós formos analisar, ela é muito mais profunda e tem uma abrangência maior do que os próprios ODS, porque ela traz os aspectos, ela enuncia os aspectos e ela traz os princípios e valores subjacentes a esses aspectos. Como é que o senhor acha que a gente poderia trazer para o processo de educação a Carta da Terra nessa perspectiva de uma apropriação desses princípios e valores? Olha, nós tivemos
sobretudo, dois personagens muito importantes nestes últimos anos em Brasília, que foram dois bons secretários de Educação. Estou a referir-me a Júlio Gregório, estou a referir-me ao Rafael Parente. E eles criaram condições para que a educação do Distrito Federal fosse outra. Eles criaram essas condições. E essas condições passam por uma mudança fundamental no ato de educar e de aprender. Nós teremos de perceber que o currículo de que tanto se fala, não é? E que inclui as ciências, não é, da Terra, e que inclui tudo isso, ele é tridimensional. Ele é uma forma de apropriação, uma forma de construção de conhecimento. Então, devemos preocupar-nos, sobretudo, em criar novas construções sociais de aprendizagem. Fixa bem esta expressão, novas construções sociais de aprendizagem. As condições existem, a comunidade de aprendizagem e a rede das comunidades do Distrito Federal está em construção e vão dar resposta àquilo que a Carta da Terra exige. E muito mais do que isso. Portanto, só posso falar de esperança. Quando voltar a Brasília, eu vivo há 7 anos e estou agora em Portugal, irei dar o meu simples contributo, que é muito pouco, para que realmente a Carta da Terra entre nas escolas. Sim, e o senhor pode contar com a gente que a Unipaz ela é filiada da Carta da Terra Internacional. Eu tenho percebido hoje, assim, e isso o senhor trouxe num primeiro momento no nosso encontro, sobre os saberes dos povos originários. Hoje em dia está sendo resgatado os saberes de Abya Yala, né? Dessa terra do florescimento, que Abya Yala era como os povos da América chamavam a América antes da colonização. Então, só gostaria que o senhor abordasse assim, como é que o senhor percebe essa convergência dos saberes dos povos originários para essa nova construção dessa educação para esse futuro? Eu não quero ser demasiado exigente ou injusto para com os nossos educadores, mas penso que eles têm de descolonizar a mente. Descolonizá-la significa tentar entender o que eram, por exemplo, as culturas Mapuche do Chile, o que eram os pré-colombianos e que contribuição eles teriam hoje ainda para nos dar. Eu estive em várias experiências no Chile, com a cultura pré-colombiana Mapuche, e estive em outras comunidades no Brasil e na Argentina, e eu percebo, sem me repetir, que quando estivermos atentos a essa riqueza, quando formos entender os saberes que eles detêm, as tecnologias sociais até que eles dominam, talvez nós empreendamos um outro caminho educacional, social, e eu acredito nisso. E te agradeço, mais uma vez, teres-me dado esta oportunidade de aprender. Nós realizamos agora uma jornada chamada Arandu, que é o resgate dos saberes dos povos originários, um projeto em que tivemos a oportunidade de ouvir os saberes de várias etnias. Então, assim, dá para imaginar realmente que a gente pode ter esperança, a gente pode construir uma pedagogia da esperança, desde que a gente tenha condições de viabilizar isso e com o apoio das políticas públicas, que cada vez mais fica necessário e fundamental reconhecermos a necessidade de que as políticas públicas coloquem a educação como figura. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença, colocar o Terra, Meu Amor, à sua disposição e agradecer a todos os nossos telespectadores por estarem conosco até aqui. Até o nosso próximo encontro.